Olá, voltamos com o canal Papo de Serviço, que, como vocês já devem saber, é um canal construído, imaginado para discutir as questões relativas ao universo dos serviços, entendendo serviços como o segmento da economia que congrega aquilo que se normalmente, habitualmente, sabe-se serviço, é o serviço profissional de mão de obra, é o serviço de limpeza, é os serviços em geral, mas também os serviços de apoio à indústria, aquilo de que a indústria não pode prescindir para fazer o seu produto ser válido. Imaginemos que a fábrica de grampeadores lhe entregasse em casa o produto dela mais bem construído, aquele grampeador bonitão, com recursos múltiplos, maravilhoso. Mas alguma coisa tem que fazer aquele grampeador juntar uma folha a outra, ou um milhão delas, tanto faz. O que faz o grampeador ser maravilhoso é o serviço que se faz com ele. Ele, por si só, qualquer produto é assim, não funciona por si. E é por isso que a gente precisa cada vez mais discutir, aprofundar, melhorar as condições de trabalho dos empresários que militam nessa área. Falando pra caramba, né, Marcos? Não, tá falando bem. Mas tá direitinho, não? Tá falando bem. Não, tá bem. Mas hoje nós temos um convidado que é especialíssimo. Eu tô falando de Bruno Lotufo, ele vai se apresentar ali. Ele tem uma história brilhante como empresário de serviços e é do ramo de estética. Ele é um profissional que emergiu dos salões, ele trabalhou os cabelos das mulheres, as aparências delas, e ele se consagrou como um empresário, um empreendedor de sucesso nessa área. Egresso lá de Niterói, veio para o Rio de Janeiro, estabeleceu-se aqui e ele vai explicar para a gente, em uma porção de falas que ele vai dar aqui, como construir um caminho tão exitoso quanto o dele. Bem-vindo, Bruno! Bem-vindo, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast aí, Papo de Serviço. É um prazer porque a gente vai falar de algo que eu gosto muito, né? A minha área é uma área que todos necessitam, então vai ser um prazer estar aqui acompanhando esse papo com vocês, trocando essa ideia, conversando um pouco da nossa área. Muito honrado. Bruno, obrigado pela vinda. Prazer. É um prazer ter você aqui. A gente costuma começar pedindo um pouco para saber da trajetória do convidado, né? Isso não é só um início formal, assim, de um formato do programa, não. É que a gente se interessa genuinamente por saber os caminhos. O que te conduziu a essa posição de hoje? Para chegar até aqui, é um interesse genuíno. Quantos anos tem isso? A gente sabe que teve uma pessoa que foi importante no seu início e sabe que você veio de um outro ramo que não era esse. Bom, ramo, né? Se eu for resumir um pouco só a história, né? Vamos dizer assim. Eu comecei na minha área, sempre gostei muito de esporte, né? Até hoje eu gosto muito de esporte. Então eu decidi ser fisioterapeuta para trabalhar com a parte esportiva. Uhum. E durante os anos que eu fui crescendo, eu fiquei com essa ideia de fisioterapia, talvez educação física, enfim, fui para fisioterapia. Na faculdade, eu comecei a namorar a Juliana, e aí eu conheci também a minha sogra, a Elza, e ela tem um salão já há muitos anos em Niterói, e nessa aproximação, início de namoro e tal, eu comecei a trabalhar no salão com fisioterapia. E aí ela me cedeu uma sala. Eu trabalhava com reflexoterapia, isso no meu último semestre de faculdade. E aí não deu muito certo no início, ela me convidou, vamos dizer assim, ela me falou, cara, por que você não tenta trabalhar com cabelo? Você já tá aqui e tal, você tem jeito pra isso. Ela fala isso porque na época eu tava numa situação financeira, então eu arranjei, não lembro nem como, uma máquina de cabelo, e eu mesmo só cortava as laterais assim pra economizar e não ter que ir pro barbeiro. E aí ela olhava isso e via isso como uma... Achava que o resultado era promissor. Vamos dizer que ela
vi um futuro nisso. E aí eu comecei a trabalhar com a minha sogra, com a Elza. Eu vou falar assim pra você que se eu te encontro na rua, cruzo por ti, eu não vou dizer que você é sem saber que você Aham. é. Eu não vou dizer que você é cabelo. Você não tem a fenotipia que eu É. imagino que o cabeleireiro tem. Né? Mas eu acho que isso hoje em dia tá muito mais comum, né? A gente que tá na área, né, que tem contato com muitas pessoas, eu trabalho dando curso também, sou educador, então eu vejo um número muito grande de profissionais, é muito difícil, nem todos estão inscritos no rosto ou na vestimenta cabeleireira, Claro. né? Então, Mas então me dá ensejo a perguntar, e na época, você próprio você teve alguma resistência de passar por essa... eu tive... Sua própria interna? eu tive no início aquela situação assim, será que é isso mesmo que eu vou? É totalmente oposto, né, do que eu... Sim. Você estava Eu fazendo o quê? gostava. O que você estava estudando? Fisioterapia. Fisioterapia. E aí eu tava praticando reflexoterapia, que é no pé. No caso, eu tava fazendo aqui no pé. E ela me convidou, cara, meu medo era de pegar uma escova e embolar o cabelo inteiro na escova. Esse era o único pavor que eu tinha. E aí eu comecei a trabalhar lá no salão, comecei a aprender, ela foi me ensinando um monte de coisa. E eu comecei a fazer cursos também. Eu lembro que na época eu vim aqui na Cinelândia, eu fazia muitos cursos na Vela, tinha um estúdio aqui na Cinelândia. E eu praticava essa vinda ao Rio para fazer curso quase que, sei lá, 2, 3 vezes no mês. Tava sempre muito assíduo lá. E isso foi muito bom, né? Acho que qualquer área, quem investe em curso, quem corre atrás disso é muito bom. Então foi uma mudança assim muito... Só que de início não criava-se uma paixão. Eu não tinha assim, caraca, tô gostando muito, é o que eu quero, tô apaixonado Você com a encarava profissão. como uma viração ali. Era assim, Pra pagar pra as esse contas. momento tá entrando um dinheiro. Perfeito. E era o que eu queria. Então na época eu ainda tava namorando, já tinha trabalhado antes, mas não tava com dinheiro, tava sem nada. Então pra mim tava ótimo. Era como assistente da minha sogra, né? Entendido. Então eu ajudava ela e ia fazendo. Isso acho que durou algum tempo. Quanto tempo? Até... Eu lembro que assim, minha sogra ela é especialista em alisamento. Sim. Então eu aprendi tudo com ela de alisamento. E aquilo ali entrou muito fácil, porque era algo que ela fazia 10 cabelos por dia de alisamento, então talvez eu fizesse 1 ou 2 ajudando ela. Então todos os dias fazendo aquilo, você começa a ganhar uma certa agilidade, um conhecimento. Destreza, né? E aí, fazendo o curso, eu fui entendendo de alisamento, gostando. Eu comecei a trabalhar com ela, sei lá, do meio pro final aí de 2005. Comecei a namorar a Juliana no início do ano. Do meio pro final, acho que eu comecei a trabalhar lá. 2006 e 2007 eu resolvi fazer o curso do Senac. Porque eu achava que por mais que eu onde estava eram esses cursos? por mais que eu Senac estivesse era um ali na deles. prática, que eu acho que recebe muito mais conteúdo na prática, eu precisava de um documento que provasse depois, né? Sim. Então eu fiz o Senac, básico e avançado praticamente junto, e entrei com tudo na profissão, ainda sem amor. Mas assim, já que é pra fazer, vamos fazer direito. Fazer direito. Eu peguei aquilo ali como uma oportunidade. Aí você já trancou a faculdade, por Não, exemplo? eu terminei. Você concluiu fisioterapia. Peguei Você diploma, é fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta de formação. Em que momento você decidiu ir pra Inglaterra? Que eu sei que você foi pra Inglaterra. Então, 2009 eu participei de um campeonato que a Vela fez, que se chamava na época Master em Vela Strat. São pessoas que tinham habilidade com o produto para fazer alisamento. E aí eu ganhei esse campeonato, a gente foi para esse congresso que teve em Angra, só sobre alisamento. Foi muito bom. Mas logo no ano seguinte, eu e minha esposa, a gente resolveu sair do Brasil. E aí a gente caminhar com as nossas próprias pernas, assim. A gente Perfeito. foi morar fora. Na época, a minha ideia era ir para fora trabalhar com o que tivesse. Com o que tiver. Com o que tivesse. Eu não tinha problema Não com isso. necessariamente Não. no ramo de Não, cabeleireiro. porque eu tinha certa firmeza em alisamento, porque eu já estava fazendo direto, mas eu não tinha ainda habilidades com mechas, coloração, corte, como eu gostaria. Isso aí acho que tem que ter um processo, sabe? Eu comecei em 2006, vamos botar assim. 2009, eu ainda tinha aí 3, 4 anos de profissão. Não era de formado, de cabeleireiro.
eu que ditava o que ia ser feito. Não, eu ainda tinha a supervisão dela, então ela que me orientava. É muito mais fácil de acertar Entendi. quando você tem Naturalmente. alguém gabaritado te falando, faz isso, tira, coloca, bota mais, deixa mais tempo, tira logo, lava rápido. Eu costumo mais dizer, fácil. Bruno, que a experiência é feito o caminho dos navios no mar. Então, os navios maiores, mais experientes, eles vão à frente com uma lâmpada, uma lanterna na popa, para servir para aqueles que vêm atrás Exatamente. não baterem nas mesmas rochas que eles bateram no início das vidas de cada um, não é? E nesse sentido, a tua sogra foi muito importante. Então. Sim. Eu acho que toda profissão a gente precisa ter uma pessoa que seja nosso mestre, uma pessoa que seja. Como é que é o nome? Orientador. Uma pessoa que vai te dar um suporte, um ensinamento, né? Não só professor, mas que tá ali no dia a dia, né? Sim. Uhum. E ela foi fundamental, foi ela que me ensinou a fazer Ela foi a tua praticamente. influencer. Sim. E aí a gente foi morar em Londres, Ah, sim. e aí em Londres eu fui procurar emprego, o que você é? Sou cabeleireiro. Aí arranjei um emprego de Olha. salão. Aí trabalhei no salão brasileiro por 10 meses, fiz um curso de inglês, porque eu não falava nada. E aí, quando eu vi que tava melhorando no inglês, eu troquei de salão, fui pro salão inglês. Aí fiquei 3 meses nesse salão. Aí fui demitido junto com um monte, porque ele foi vendido o salão. Então o cara tinha que dar aquela repaginada, mexida. eu não tinha cliente. Então eu fui no rumo. E aí foi bom, porque eu fiquei 1 ano trabalhando basicamente fazendo cliente na minha casa ou na casa das clientes. Então eu tinha muito mais horário e recebia 100%. Uhum. Então foi um ano que eu aproveitei para viajar um pouco, conhecer um pouco. E nesse ano eu fiz também um curso para um outro salão. Então esse salão ele ia abrir em Londres, era um salão de um italiano. Então eu fui para Itália, depois eu fiquei na Sérvia 1 mês estudando a técnica Na Sérvia? para poder, Veja você. porque tinha um salão dele lá. Uhum. Ah, E aí eu fui para esse salão, fiquei lá treinando todos os dias durante 1 mês a técnica de corte, para quando o salão abrisse em Londres eu estivesse apto para trabalhar lá. E lá foi, acho que, a virada de chave, vamos dizer assim. Lá onde? Em Londres, Londres. Ah, em e Londres. nesse E na- salão. Uhum. no salão da Sérvia. Sim, na rede. Por quê? Esse salão, ele trabalhava com o público A. Ah, tá. E isso fez muita diferença para mim. Entendi. Aprender como lidar com o público Você A. orientou o seu ensinamento, o seu aprendizado ao atendimento desse público. E aí foi aí que eu acho que eu mudei um pouco a minha cabeça com relação... Você segmentou o teu atendimento, então, para esse público, classe A. Você saber lidar, conversar, ouvir, né? Eu acho que o inglês ele tem muito disso também, de você ter um respeito pela pessoa. Interessante. E aí eu acho que isso mudou muito. E uma dificuldade que eu tinha muito lá era das pessoas gostarem da minha escova. Porque eu aprendi a escovar muito bem, só que era muito bem liso. Sim. E aí quando eu fui pra lá, tinha o desejo do volume. Ah, Sim. E aí eu precisava fazer uma escova ruim, vamos dizer assim, Sim. que criasse volume. Aqui eu tirava o volume todo. No Brasil a gente tem costume de tirar o volume. Claro. E lá era que eles pediam volume. Fala Então, isso isso em foi escova ruim. Eu desconstruindo, assim. vou interromper você aqui para perguntar uma coisa. Ruim no meu Não, conceito, é né? isso que eu Porque quero, pra eles eu é o quero que eles explorar queriam. isso, exatamente. Tem cabelo ruim? Tem cabelo Tem bom? cabelo ruim, tem cabelo bom. E o que é um cabelo ruim? Explica aí. Cabelo ruim é um cabelo ruim. Ruim. Essa foi ótima. Como você pode Principalmente de saúde. Não estou falando de aspecto de cabelo, tipos de cabelo. Nós temos cabelos caucasianos, mongoloides e negroides. São 3 tipos de cabelos. Cabelo afro, o cabelo liso e o cabelo no meio, né? Um cabelo que tem ondas, que tem ondulados, Ondulado. enfim. Todos eles são cabelos ótimos. O problema são os cabelos danificados, os cabelos mal cuidados, ou por processos químicos, ou por ferramentas térmicas em excesso. Oh. Então você tem esse problema. Então tem sim cabelo ruim. Cabelo Assim, então- ruim. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que eu estava aguardando para fazer mais tarde, mas aproveito e faço agora. Você falou sobre a importância da escuta, né? Que era um negócio que eu Sim. estava até pensando mesmo em te perguntar, a importância da escuta para esse profissional. Agora, e quando chega uma cliente que o que ela quer
quer dizer, o que ela expressa ali, né, quando ela chega, você identifica que vai ser ruim para a saúde do cabelo dela, mas não é o que ela quer. Ou seja, você percebe que tem uma diferença entre o que ela quer e o que ela precisa. Como é que é essa conversa, esse jogo com essa cliente? Eu costumo ver que isso daí hoje é o 90% Olha, de um resultado bem feito. Por quê? Quando você vai fazer um cabelo de uma cliente, você precisa ouvir ela muito bem. Sim. Técnica, hoje todo mundo consegue fazer. Você investe um dinheiro, faz um bom curso, faz outro curso, faz outro curso, faz outro curso, e você abre um leque de opções, de técnicas, de produtos no mercado. Então você tem produtos bons, você tem técnica, você tem gabarito. O problema é, se eu coloco a técnica na pessoa errada. Eu posso executar ela com muita perfeição e ela odiar. Então, eu acho que 90%, vamos dizer assim, é essa compreensão do que ela quer. É o primeiro ponto. você chega a adverti-la, ó, se isso que você tá querendo, Eu acho que é Como é que é muito isso? difícil você falar é delicado. a sua opinião quando você também não tem know-how. Ó. Quando as pessoas não te reconhecem. Quando você passa a ser procurado, elas passam a te ouvir. Daí você é Então, uma vamos lá. autoridade. Tá certo. Exatamente. Isso é muito complicado, infelizmente, mas é o que acontece. Quando você tem notoriedade, quando você tem know-how, quando você tem... as pessoas te conhecem pela sua profissão, elas te procuram pra te ouvir, é mais fácil. Claro. Agora, quando você é um Zé Ninguém que tá começando, mas tem esse know-how, sabe disso, estudou, quer dar uma opinião, às vezes a pessoa é mais difícil, eu acho. Eu sentia muito isso. Se eu tivesse uma boa opinião, mas eu não era ainda uma pessoa conhecida, não, eu quero que você faça, tô pagando, é mais ou menos quase que isso, às vezes a gente ouvia. Hoje em dia já não funciona assim, eu já inverti. Então, eu quer fazer isso, mas não vai ficar bom pra você, você corre o risco de eu falar que não vou fazer. Até mesmo isso. Sim. Porque a gente tem um nome. Então, se você tem um nome, ou se você até não tem nome, mas quer ter um nome, você não pode estragar um cabelo. Então, evita. Então, assim, um cabelo ruim. Ele quer fazer um exemplo, minha área, né? Vamos fazer um loiro. Mas o cabelo tá danificado, tá sensível, tá com problemas de outro lugar. Vem pra você. Você não vai poder entregar o seu melhor pra esse cabelo, melhor não fazer. Então, assim, eu faço isso, sabe? Entendi. Se eu não vou poder entregar um Você prefere cabelo que ela declinar quer... daquela receita. Por muitas vezes, o que aconteceu foi, não fiz, a cliente gostou da minha posição, começou a tratar, esperou 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, sei lá, e voltou e continuou fazendo com a gente. Entendi. E valeu a pena. E também já vi o contrário. Quero fazer hoje. Não, eu não faço desse jeito, vai estragar, não dá certo. Ok, levantou, saiu, depois a gente fica sabendo. Foi em outro lugar, fez e teve problema. Porque não sou eu fazendo ou você fazendo. É o cabelo não aguentar quem que seja que faça. Qualquer produto. Não é o tipo de produto ou profissional. É que não vai dar. Porque eu imagino que é uma coisa que não é fácil, né? Porque é uma química, é uma alquimia esse negócio, né? Quer dizer, Não, é literalmente como vai reagir, mesmo, né? como vai reagir, né? Como vai ser o reagente ali naquele Às vezes tipo de você tem cabelo. uma cliente que já é sua durante anos. Nunca teve problema. E pode ser que um dia dê problema. Sim. Pode ser. Porque às vezes ela cai numa piscina, frequenta uma casa, muda de casa, tá num lugar Quantas lá que variáveis? tem... Muitas variáveis, né? que tem A alimentação dela mudar, pode Então a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Não pode dar aquela... Eu sei pedalar, eu sei dirigir, eu sei. Deu mole, pum, caiu. Então... Eu queria voltar um pouquinho à tua experiência londrina Sim. para perguntar o seguinte, né, Fred? Esses cursos que você faz lá, não só em Londres, como na Itália e na Sérvia, eles são cursos somente para que você aprendeu a técnica da mexer com os cabelos, ou também tinha alguma parte de gestão do negócio? Nesses cursos que eu fiz, era específico para corte. Técnica de corte. Hoje eu tenho... Acho que as pessoas me reconhecem mais pela química.
né? Mas eu gosto também do estilo de corte que eu faço. Eu basicamente corto 90, 95% dos clientes que fazem coloração comigo são meus cortes também. A maioria são cortes maiores, compridos, né? Mas também faço qualquer tipo de corte. Então, assim, não se vê tanto quando é um cabelo comprido, mas sou eu que faço os cortes. Quando a gente trabalha muito coloração e ganha uma notoriedade em coloração, é o que vem em destaque para você. Entendi. Mas lá foi técnica, não foi a parte Gestão de empresarial, pessoas, gestão, não. Gestão de negócios, Não. a Europa não Então- te acrescentou. Então vai ficar, Não- vou ficar não me pensando nessa informação. Como ela é que não me você desenvolve acrescentou. isso? Então vamos lá. É. Lá fora não me acrescentou nos cursos para lidar com pessoas. Mas a Agora, experiência. a experiência para lidar sim. com o público A, pelo menos, Compreendi. foi algo que me veio no dia a dia de lá. Uhum. O primeiro salão inglês que eu trabalhei tinha uma senhora de 75 anos, mais ou menos. Só daquele salão ela tinha 35 de profissão lá naquele salão. Opa. E ela me ensinava, eu não falava tão bem inglês. Tava bem no início, ela me ensinava como falar, como lidar com a cliente, como servir um chá, Ó, como... Soft skill. Então eram todos os detalhes de uma legítima inglesa, sabe? Então, assim, isso eu acho que me acrescentou demais. Certamente. Próximo salão que eu fui, que era o salão de um italiano, eu trabalhei com ingleses também lá. E nesse salão, eu aprendi também tanto a falar, eles me ensinaram depois, até o accent, começaram a me ensinar a pronúncia. Então tem muita coisa envolvida, né? Coisas que às vezes eu achava normal aqui no Brasil e que lá são falta de educação, é rude. claro. Então acho que isso daí É muito comum isso. mudou muito o meu jeito de pensar e tal. Então quando eu voltei pro Brasil, as coisas mudaram bastante. Quando você saiu de lá e voltou para o Brasil, É desculpa. isso aí. Era isso? Porque assim, porque eu sei que, quer dizer, você falou exatamente, aquilo que era exigido lá, o que era o bom lá, era mais a questão do volume, né? E aqui era o do cabelo liso, quer dizer, como é que quando você chega, como é que você desenvolve isso junto às clientes brasileiras? Então, Você chega de 2009 volta. eu fui pra lá, 2013 eu voltei. Eu fiquei quase... Não. Isso, 2013, início de 2013. Eu fiquei praticamente quase 4 anos lá. Quase 4. E aí, quando minha filha nasceu lá na Inglaterra, ela nasceu lá, eu precisava também ganhar mais. Então, no salão que eu tava trabalhando, eu tinha um contrato. Esse contrato era de salário fixo. Então, no início é muito bom, porque você não tem cliente. A partir do momento que você começa a atender muita cliente, Sim. deixa de ser bom, né? O bom de lá é que 80, 90% das clientes davam gorjeta. Então, quanto mais cliente você atendia, mais gorjeta você recebia, e isso aumentava Remuneração consideravelmente no faturamento. Ajudava muito, né? variável. Uhum. O brasileiro não tem esse costume, né? Mas quando alguém dá uma gorjeta assim para os assistentes, para as pessoas que estão trabalhando ali assim no serviço, eles ficam muito felizes. Eu acho que a gente podia aos poucos ir implementando, Introduzindo até esse- porque o brasileiro que tem condições quando sai daqui e vai lá fora, ele é quase que obrigado a dar uma Obrigado a gorjeta fazer. e ele vai dar a Ele gorjeta. é lembrado a fazer. Ele é lembrado, é convidado a dar gorjeta e vai fazer, É. né? Então eu acho que aqui no Brasil, acho que a gente poderia também ter isso. É uma forma de você agradecer uma pessoa que está cuidando do seu bem-estar, da sua autoestima. E o fez Da de sua maneira aparência. especial, diferenciada. E quando você voltou em 2013, você se estabeleceu logo no teu salão? Não. Ou você ainda voltou a trabalhar no salão de outras... Então, outros- só mais um detalhe. Em 2010, em Londres ainda, eu resolvi parar de alisar cabelo. Ah. Então, eu fazia algumas clientes por necessidade financeira e já falava pra ela, não faz, entra com seu cabelo natural e tal. Quando eu voltei, eu fui trabalhar de novo com a minha sogra. Ela me deu uma parte lá do salão, ele era um pouco menor talvez que esse espaço aqui nosso. Eu tinha uma cadeira, um lavatório, um espelho e ali eu fiquei trabalhando. Ela me ajudou muito, ela falou, olha, 100% do que você faturar é teu, tu paga seus produtos, se você tiver assistente, você paga seus assistentes, seus impostos, mas eu tô te emprestando esse espaço aqui para você começar. E aí eu voltei, não alisava mais cabelo,
E aí eu vi a necessidade de eu começar a investir em algo mais, porque eu já tinha corte, não alisava mais e tinha uma insegurança muito grande em coloração, em mechas. Uma insegurança mesmo. De eu saber o que fazer, mas não saber como fazer. Eu sei que tem que fazer assim, boto um papel, aplico o produto, mas a prática de que horas eu tiro, o que eu faço, qual a coloração eu utilizo, não tinha. E aí eu acho que entra o outro pulo do gato. Tudo que eu ganhava, eu juntava pra fazer curso. Você investiu muito em treinamento. Sim. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Tanto que a evolução, ela foi de 2013 para final de 2014. Mas, Bruno, isso é um traço comum a todos da área de qualquer serviço que você for discutir. A gente teve muito tempo em serviço profissional de mão de obra, em segurança, outras coisas do gênero. Em todos esses serviços que a gente passou, a orientação do executivo era inversão de valor em treinamento. E eles faziam isso com uma determinação extraordinária. Alguns até exageravam aos nossos olhos, mas eles sabiam o que estavam fazendo. E é uma área muito cara para a mim, especialmente. Sim. E eu sei que hoje... Bom, mas aí eu vou estar pulando aqui. O Marco é de recursos humanos, originário de recursos humanos. E de educação. Ele viveu isso aí. Então isso me é muito sensível. Mas esse gosto. Hoje você está do lado contrário, né? Eu queria que depois que você falasse um pouco, porque hoje você é o educador, muitas vezes você dá curso, você forma outros. Eu percebi duas coisas. Uma foi que tudo que eu investia, vamos supor, tá? Vamos supor que eu estava vivendo com 3 mil reais. Se eu ganhasse 6, 3 mil eu guardava para fazer curso. Ah, mas vamos gastar mais, não sei o quê, vamos segurar. Quando eu fui para 10, aí eu comecei a gastar 4, 5. O resto era para curso. Então, assim, no Rio, na época, eu tinha os cursos que eu fazia na vela. Mas, assim, você ir para dentro de um salão, fazer um estágio, ficar com alguém dentro de um salão que tenha know-how, que tenha anos de habilidade e ver essa pessoa trabalhando é muito melhor. Também custa, tem o seu valor. Né? Tem cursos, na época tinha alguns cursos só, hoje em dia tem muito mais, tem um online, mas vamos pensar assim, antigamente eu ia para um curso, eu admirava fulano, eu ia lá, quando fulano tem curso, então eu ia, normalmente era em São Paulo, então tinha o custo da viagem, né? Se eu tivesse alguém para ficar lá, ótimo, se não tinha hospedagem, alimentação, então eu fazia esse investimento. Sim. Eu comecei a criar amizades, eu ia para o salão de alguns amigos. Eu também ficava no salão observando. E eu voltava já doido para pegar uma cliente para botar em prática as coisas e realmente ver se funcionava. Desculpe, então, essa é a ideia do coach, né? Essa ideia que hoje é tão mal entendida, tão abusada, vamos dizer assim. Essa é justamente a ideia do coach, né? Quer dizer, um ensinamento que é dado por alguém ali na hora, na mão de massa. O legal é quando você busca alguém com muito mais conhecimento do que você e muito mais prática. E outra, resultado. Isso. Tem que ter resultado. Não adianta a pessoa falar e não ter resultado. Uma das coisas que, pra mim, foi fundamental. Eu conheci um gerente de salão. Eu criei uma amizade com ele. Então ele não entendia de cabelo de fazer, mas ele entendia de negócio, de business. E aí ele virou meu amigo. A gente começou a conversar na época por mensagem, não lembro aonde que era. Não sei se era WhatsApp, se já tinha, enfim. E eu lembro que ele começou a me instigar, né? Quando eu já cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com a minha sogra em 2013. No final de 2014, então quase 2 anos depois, eu abri o meu salão. Em dezembro. Eu mudei de salão em dezembro. Então eu já tava como? Eu tava com um volume de gente que eu não suportava mais aquele espaço. E aí eu fui conversando com ela, falei, sogra, eu preciso evoluir, eu preciso ir pra algum lugar, porque aqui não cabe mais, tô te atrapalhando, tá criando tumulto. E aí ela foi me apoiando, foi me dando dicas e eu abri o salão. Esse salão, na época, ele tinha 3 lavatórios e 7 cadeiras. 7 cadeiras. 7 cadeiras. Fui pra esse lugar com assistentes. Eu, profissional, e assistentes, mais nada. E comecei a trabalhar. Final de 2014. Vamos contar como 2015, né? Porque foi no meio de dezembro. Cabeleireiro mudar no meio de dezembro é maluquice.
Eu fiz isso 2 vezes. Aí, vamos lá. 2015, comecei a trabalhar. 2016, aquele salão já estava pequeno para mim. Eu já tinha, acho que 10 assistentes. Eu já tinha tirado, nada contra, mas eu tinha tirado as manicures do salão. Isso era em Niterói, cara. Niterói. E aumentei um lavatório e 2 cadeiras. Então eu fiquei com 9 cadeiras e 4 lavatórios. Sim. Era a dança das cadeiras no lavatório, não tinha. Uau. E aí eu tava numa situação muito complicada onde esse cara começou a me ajudar. Por quê? Pra eu evoluir, a gente precisa ter alguém sempre te instigando a você dar um passo. Sim, perfeito. Então vamos lá. Eu comecei a trabalhar. Tava com um salão lá. Bonitinho. Não tinha tantas clientes. Então o que tinha que fazer pra ter cliente? Divulgar. Então eu investi em divulgação. Comecei a fazer meu marketing. Comecei a atrair cliente. Chegou no momento, e isso tudo conversando com ele. Chegou no momento que eu tinha muita gente me procurando e não tinha como atender. Eu cheguei a ficar com 2 meses de lista de espera. Imagina. Eu achava isso sensacional, mas era um desespero. Porque tinha uma lista de espera, tinha clientes agendada para 2 meses, mas e aquela cliente que queria logo? Como é que você Ela fazia? não vinha. Não vinha. Quantas Você não perdia. esperavam e saíam? Então, Você perdia. eu falei, ó, tá dando um problema, não tô conseguindo atender. Ele treina pessoas. Aí comecei a treinar. Chegou uma época que eu tava com 14 assistentes no salão. Era muita gente. 14 assistentes. Se cada um tivesse com uma cliente, eu tava com 14 clientes ao mesmo tempo. E aí foi evoluindo demais. E conversando com ele, cara, tá na hora de você fazer outra coisa. Sobe o preço. Pois Aí é, eu- aí, falando nisso, você está localizado ali, estava em Icaraí, naquilo que poucas pessoas sabem disso, mas a faixa dessa faixa de Niterói, de Icaraí até Cambuinhas, é o maior PIB do estado do Rio de Janeiro. Eu também não sabia, não. Não é o Jardim, como é o Jardim bonito lá do Leblon, como é o nome? Pernambuco. O Jardim Pernambuco, não é o Jardim Oceânico na Barra. Isso eu não sabia, Não é a não. Barra, não é o Recreio, nada. É aquela faixa lá. Possivelmente pessoas aposentadas ali, né? É um público diferente, mas é o maior PIB. Então você estava no lugar da riqueza mesmo. Mais É, tarde eu quero aí saber eu- por quê. Exatamente. Eu aumentei o preço, diminuiu aquela lista de espera, então começou a organizar, e aí eu conversando com ele, a gente foi fazendo esse jogo. Ó, um dia você tem que aumentar, um dia você tem que fazer outro curso, um dia você tem que fazer isso. E aí aquilo foi fazendo com que eu batesse as metas. O fato de você ser embaixador da vela, e se não me engano até de outras marcas, facilitou esse processo? E mais ainda, o que é ser um embaixador da vela? Conta pra gente isso. Em 2016, eu lembro que eu conheci um cara nessas idas de cursos e eventos, e ele soube que eu fiz esse curso lá fora, de corte e tal, ele me chamou para dar um curso de corte na Cinelândia. Onde eu ia fazer cursos, eu passei a ir para ministrar um curso. Uhum. E eu dei um curso de corte. Foi o primeiro e único curso de corte que eu dei até hoje. Mas nesse dia eu dei um curso de corte, gostei da educação, mas ainda era muito cru. Muito novo. Passou-se um tempo, eu já estava ali naquela evolução, naquele fervo, comprando muito produto da vela. Por coincidência, na época, o presidente da vela era um inglês. Uhum. E aí eu troquei uma ideia com ele aqui no Brasil. Eu falei, cara, qual é o próximo passo? Eu quero evoluir, eu quero crescer com vocês. Eu queria era desconto. Né? Queria crescer na marca, mas ter desconto. E aí, na verdade, ele falou, cara, você gosta de educação? Eu falei, gosto, contanto que não me atrapalhe no meu dia a dia. Ele, não, tá bom. E aí, teve um lançamento de um produto de descolorante, que foi o Free Light, e eu participei desse lançamento como artista. A Vela me convidou, nós éramos em 3 profissionais, eu, Romeu e Ricardinho, a gente lançou esse produto num evento em Angra, e eu gostei, eles gostaram da apresentação, o feedback foi bom, passamos nesse teste, vamos dizer assim, e logo em seguida, uns meses depois, a Vela começou com esse programa de embaixador. Foi a primeira marca que começou com essa questão de ter pessoas como embaixador, com título embaixador. E aí reuniu alguns artistas que já trabalhavam com a marca e nós ficamos sendo os embaixadores da Vela. Então desde 2016, se eu não me engano, 2016, são 9 anos já. Esse ano passo 9 anos com a Vela como embaixador.
Uma parceria bem uma parceria duradoura. solidíssima. Duradoura. Quantos embaixadores tem no Rio de Janeiro? Inclusive já entraram presidentes e já saíram presidentes. A vela já foi comprada 3 e vendida 2 vezes nesse rolo e eu ainda tô aí nessa galera. É. No Rio de Janeiro somos em 2, eu e a Karine. Olha. Só esses 2. Durante Brasil, muito tempo só tinha eu no Rio. O quê? Teve também o Anderson, ele saiu da marca. Mas hoje, atualmente, só eu e a Karine, que estamos como embaixadores. No Brasil não passa de 50 pessoas? Não. Éramos 10 até um tempinho atrás, agora somos 12, apenas 12. Olha só, então isso tem para eles, os fabricantes, uma importância extraordinária, porque eles elegem um cara para ser a cara deles perante o mercado de estética. Ou seja, tem aí uma responsabilidade grande. Né? Você tem mais benefícios ou mais responsabilidade? Eu acho que são... Se a gente for analisar por esse ponto de vista, os dois. Você ser embaixador de uma marca traz muita responsabilidade. Você tem que representar essa marca, você tem coisas que você pode fazer e que outras que você não pode. E ao mesmo tempo também tem os benefícios de você ser visto como embaixador de uma grande marca. Isso também atrai o olhar das clientes, por exemplo, de saber que você está representando alguém por tanto tempo. Essa posição é só com a vela ou você tem outras marcas? Hoje eu sou embaixador de 4 marcas. Quais são as marcas? Não competem entre si. Deixa eu adivinhar. Taif é uma delas? A Taif, eu tô com a Taif, que é uma marca de acessórios de fazer cabelo, né? Secador, piastra, modelador de cachos, enfim, escovas, secadoras. Então, é tudo na parte de ferramentas térmicas. Tá? Então, a Taif é sensacional, tô com eles... Também agora acho que já está entrando no 2º ano de contrato com eles. Olha. Sou embaixador da ProArt, que é uma marca que tem utensílios, né? Tanto como pincel, pregadeiras, escovas, que são fundamentais e excelentes, tanto para desembaraçar quanto para escovar. Muitos utensílios para casa, como toucas também, touca de tratamento, touca térmica de cetim, pregadeiras de diversos tipos pro cabelo. É uma gama muito extensa de produtos para casa e pro lado profissional também. E também papel para as mechas. Papel para as mechas é uma marca de um papel que não tem hoje metal nesse papel, não tem alumínio, é um papel totalmente reciclável, faz bem para a natureza, então... E assim, excelente de se trabalhar. E aí eu fiz esse treinamento para ver se eu ia gostar ou não. Depois que eu embalei e gostei, foi demais, assim. Porque eu vi a qualidade depois. Tudo que vai ser prático, mais prático, mais em conta e bom pro cabelo, eu gosto. E aí eu consigo hoje trabalhar com 4 marcas, nenhuma competindo entre si. Exatamente, foi isso que representar 4 marcas. É muito... E recentemente você ampliou a sua atuação como instrutor, vamos dizer assim, para dizer um nome bem simples para isso, que eu acho que é bem além de um simples instrutor. Mas você ampliou essa faixa de atividade sua com um cruzeiro. Eu participei de um cruzeiro, foi um convite que eu tive. Legal. Que foi muito legal. Como é que foi isso? Explica aí pra gente. Foi diferente, né? Ainda bem que não foi no primeiro dia, né? Porque no primeiro dia eu tava todo mareado lá. Até eu acertar o negócio ali de estabilizar. Imagina. Não, mas aí eu tive que tomar. Não sou muito de tomar remédio, não. Sou bem contra, assim, vamos dizer. Claro. Mas aí eu tive que partir pra pra poder me estabilizar ali. Aí na hora do curso deu pra. Fluiu. Foi bom. Quantos dias ficou nisso? Foram 3 dias, né? Um mini cruzeiro. A gente chama de Cruzeiro da Beleza. Inclusive, ano que vem, esse Cruzeiro da Beleza vai se estender para fora do Brasil. Então, vão ser aí, acho que de 7 noites, mais ou menos. E foi legal porque é uma experiência nova, né? O cruzeiro inteiro não está ali na Beleza, né? Mas tem um grupo muito grande que participa do cruzeiro e vai aos dias do curso. Então, assim, você tem os dias livres, que são... no caso eram 3, a gente ficou 2 dias livres e 1 dia de curso. Então foi uma experiência muito incrível, né? Porque não imaginava fazer um cabelo em alto mar e tal, e ter um público ali te assistindo e tal. E tiveram outras atividades, né? Teve sobrancelha, teve curso também da parte de
mega hair, outras áreas também, né? Então, assim, é legal que você não fica preso a só uma atividade de salão. A coisa de gestão de pessoas, o Marcos tem algumas coisas para desenvolver contigo nessa situação. Mas eu queria saber, antes de perturbar você, eu queria saber uma coisa de você. Quem pede mais serviços, o homem ou a mulher? Hoje, pra mim, é mulher. Por quê? Porque hoje o salão ele é voltado para a parte feminina. Eu corto cabelo masculino, não faço barba, mas já fiz vários cursos de barbeiro, eu gosto de ver, mas hoje a gente tem um barbeiro lá no salão que tá crescendo absurdamente. Ele é o único do meu salão, ele é o único barbeiro. Então, assim, as esposas estão levando os maridos e namorados, então ele tá fluindo muito bem. Legal. Então, o salão tá passando a ter uma rotatividade mais masculina. Mas ainda, vamos botar aí 95%. 95% é tudo isso ainda? No meu salão. No teu caso. Mas o nicho de barbearia hoje em dia é gigantesco. E eu acho que o homem frequenta muito mais salão do que a mulher. O homem frequenta mais? Total. Ah, é? Se você hoje tem um corte mais curto, ou se você gosta de fazer barba, ou se você irrita a sua pele quando faz barba, o homem frequenta uma barbearia muito mais. Então ele frequenta talvez uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então num mês ele vai 2 vezes, pelo menos. Então o público masculino, quando ele engata ali de gostar de você como profissional, é um público fiel e que vai sempre ali, vira roteiro do cara. Tal dia da semana ele vai lá. Eu percebo que as barbearias também se especializaram muito, né? Criaram esse formato muito interessante com cervejinha, tem um formato. Tem um padrão ali, né? Sim. Tem um padrão. Mas algumas se destacam por coisas diferentes e tal. Por exemplo, fala uma coisa diferente aí. Não, às vezes tem gente que tem um espaço maior, coloca alguns jogos, coloca alguma coisa de distração, TV com jogos que estão passando. Universo masculino, né? Universo masculino, assim, claro. Outros não, são só focados e direcionados. Mas assim, eu acho que tá aumentando muito o serviço. Não é só um serviço voltado para uma barba e um corte. Tá fazendo também couro cabeludo, tá se fazendo barboterapia, produtos para barba, produtos para pele, para o couro cabeludo, enfim. Eu acho que não tá... Um refinamento daquilo que a gente conheceu como barbeiro, que hoje chamam, por anglicismo, barbershop e outras coisas, mas é o refinamento disso, né? Então, assim, se você tem um bom público masculino, sabe se valorizar, investe, tem bons cursos, tem um tratamento diferente, dá pra ganhar uma grana como barbearia também. Eu seria um frequentador se eu tivesse a matéria-prima. Pô, mas a barba tá aí. Deixa eu te fazer. Fizeram química errado, caiu em cima, mas aí tem barba, pô. Mas completamente. E foi essa a explicação. Eu queria te saber hoje, o seu funciona, porque você é um cara que está ativo, né, no dia a dia do seu negócio. Sim. Essas áreas que estão envolvidas em ser um empreendedor hoje no Brasil, que tem as suas especificidades, suas dificuldades e certamente as suas vantagens também. Como é que você divide isso hoje? Quer dizer, vamos pegar pelo menos essas duas áreas, a administração interna, com tudo que está implicado, fluxo de caixa, relacionamento com fornecedor, compra, etc. E a parte comercial ou de contatos, que tem alguma, apesar de ter isso aqui hoje, que facilita muito, né? Quer dizer, você tira uma foto ou faz um vídeo e posta, e isso te põe em contato com seus clientes, mas sempre tem alguma coisa de ir, né? De ser ativo em ir aos lugares, você está aqui hoje, etc. Como é que você, por exemplo, a sua esposa, Juliana, ela te ajuda hoje nessa administração? Hoje ela me ajuda na parte administrativa. Tá. Mas antes ela estava dentro do salão também. Ela estava muito nessa parte ela fazia maquiagem, consultoria de imagem. Então ela estava envolvida também nessa parte. Mas aí hoje a gente está com o nosso filho vai fazer 5 meses daqui a alguns dias, daqui 2 dias. Então Legal. ela está totalmente em função, né? São 3, né? Então nós temos 3 filhos. Então ela está em função hoje dos filhos e me ajuda nessa parte administrativa, de resolver as coisas e tudo mais. Ela tá sempre linkada em tudo. A parte
Administração, eu acho que é bem difícil você... Você tem que estar muito em cima, Tá. até você também ter pessoas aptas a te ajudar, aonde você consegue tanto delegar a função para eles e confiar e ao mesmo tempo estar verificando da maneira que você pode tudo que está rolando, né? Mas você tem que estar ali o tempo inteiro. De início, eu acho mais difícil. Você tem que estar 100%. Eu fazia toda a parte administrativa do salão. Até chegar um momento que eu não aguentava mais, eu tive que contratar alguém para me ajudar nessa parte. Então, ele fazia a parte administrativa e eu acompanhava da maneira que eu podia. E aí foi crescendo, a minha administração foi aumentando. Pessoas que foram entrando para poder funcionar. Tive que fazer várias tentativas de empresas trabalharem comigo, parte de financeiro, enfim. Hoje em dia, quem está muito à frente do financeiro é minha mãe. Eu tenho uma pessoa no salão, que é a Débora, que trabalha no financeiro. A minha mãe é uma pessoa que tá como quase uma consultora. Tudo que eu vou fazer da parte do financeiro, eu pergunto a ela, para ela delegar se pode, se não pode, se tem isso ou não tem. Eu acho que isso me ajudou demais. Hoje, uma das coisas que trabalhando com pessoas é muito difícil. Trabalhar com pessoas é super complicado. Porque cada um é de um jeito, né? E alguns anos atrás, no nosso relacionamento, eu com a Juliana, a gente precisou de terapia. Olha. E aí a gente conheceu a Fátima. E aí eu comecei a trabalhar com a Fátima, com a terapeuta, e levamos a Fátima para dentro do salão. Brinca mesmo? E aí, há, sei lá, 6 ou 7 anos, ela tá com a gente no salão. Outra parceria curioso. disso. Engraçado, né? Curioso, hein? Hoje ela não mora aqui no Rio, ela mora em Natal. Uhum. Mas uma parte de quarta-feira é dedicada ao salão. Então a gente faz online e pelo menos, acho que se não me engano, umas 3 vezes ao ano presencial. E nós temos algumas pessoas que necessitam de acompanhamento. Então essas pessoas ficam fazendo essa terapia semanal com ela. E outras pessoas a gente vai colocando, trocando, conversando com ela para poder ir funcionando. É uma absurda diferença que você tem. Dúvida. Você imagina franquear o teu salão? Eu já pensei muito na franquia, né? Eu acho que é um modelo que funciona muito bem, só que eu teria que trocar de profissão. Eu teria que deixar de ser cabeleireiro e eu teria que passar a ser um educador, principalmente. Você não quer muito isso, não, né? Você gosta não é nem querer, porque eu gosto muito de atender. Mas eu acho que eu teria que ser empresário e educador. Por quê? Até eu montar um time de educação. Porque quando você monta uma franquia, eu vejo que se eu abrir uma loja de celular, eu pego os celulares, espalho nas lojas e vendo. É um produto. Quando eu tô trabalhando com serviço, é outra história. É outra história. Se eu ensinar vocês a cortar cabelo igualzinho, cada um vai cortar de um jeito. Então você tem que aferir a técnica de todo mundo. Demora para você criar profissional. Então, hoje em dia tem gente que faz um curso de 1 ano e vira profissional. Eu fiz um curso de 1 ano e o extensivo que foi o outro de 1 ano e meio. Eu fiz o básico e o avançado juntos, deu 1 ano e meio. Eu saí de lá e falei, cara, eu sou cabeleireiro, sou profissional e eu sou extremamente inseguro, não sei nada. Uhum. Na prática eu não tinha. Eu tinha que cair dentro da prática, né? Então eu acho que demora você ter essa prática. Então eu acho que você precisa ser um profissional. Eu coloco hoje como quase uma faculdade. São 4 anos para você entrar na profissão, aperfeiçoar, fazer muito curso, não só os meus. De habilidade. E aí você ter a sua prática, né? O que te fez mudar de Niterói, onde você estabeleceu-se inicialmente, para o Rio de Janeiro? Você está na Barra hoje, centro completamente diferente. Falando nessa parte de salão, eu tinha vontade de abrir mais um salão. Então a minha ideia era continuar em Niterói e abrir um salão no Rio. Então eu frequentei muitos anos a Zona Sul. Eu ia muito para a Zona Sul, atender em outros salões. Eu tinha o meu e abria segundas-feiras, eu ia para outro salão em Niterói, na Zona Sul, para atender clientes. E ia testando esse modelo.
Na pandemia eu comecei a atender na Barra. Também gostei. E foi legal. Só que quando teve uma mudança, durante um ano antes da pandemia, por exemplo, eu já vinha estudando o meu público e via que em cada 10 clientes, 6, 7 não eram de Niterói. Tá. Então, se eu tivesse 10 clientes no dia, 6 ou 7 não eram de Niterói. E eu comecei a observar que esse público era um público bom e grande. Claro. E eu perguntava para os clientes, você veio da onde? Um exemplo, eu vim do Rio. Não vamos dizer área, mas do Rio. Já é a segunda vez que você veio. O pessoal gostou? Suas amigas gostam? Bruno, gostam. A maioria achou lindo e tal, só que acha longe vir para Niterói. Eu falei, por que você vem? Não, porque eu estudei na UF, porque eu namorei alguém aqui, porque eu morava aqui, minha tia tá aqui. Alguma coisa que ela já pisou em Niterói, então para ela não era um bicho de 7 cabeças ir para Niterói. E eu comecei a observar que era um grande público fora de Niterói. Muita gente da região dos lagos, muita gente da região serrana que descia, pessoas que moram fora do Brasil, que vinham de férias e faziam comigo todo ano. E isso eu falei, cara, se eu sair daqui, não vai ser um bicho de 7 cabeças. E depois da pandemia, deu esse estalo assim, eu falei, cara, eu vou embora. A Juliana também, ela não tinha um desejo de sair de Niterói. E quando ela passou a ter esse desejo de vamos pro Rio, eu falei assim, como assim? Não, vamos morar no Rio. Tem muita gente lá, a gente pode procurar. E a gente começou 6 meses antes procurar salas, visitar Zona Sul e Zona Oeste. E aí eu fui procurando. Isso tem 2 anos, 3 anos? Tem mais. Tem mais. 2021. Eu me mudei em 21. 2020 eu comecei a procurar. Na pandemia. Na pandemia. Tá. Aí, quando já engrenou as coisas e voltou normal, eu já tava de olho. E eu fui para esse local que eu tô hoje, no Centro Metropolitano, por conta dos valores. A loja física e o valor. Tá. Então, a minha ida foi por isso. Mas eu fui procurar a Zona Sul, tava o mesmo preço de Niterói? Minha curiosidade. Uma curiosidade. Eu tenho um amigo que é dono de restaurante lá de Niterói. E eu converso muito com ele e eu me lembro que um dia a gente estava conversando e tinha outros que começaram também com o seu negócio de restaurante e em pouco tempo tiveram que fechar e ele permanece até hoje com sucesso lá. Eu conversava com ele e falava, Niterói, ele falava, me lembro da frase dele, o público de Niterói tem as suas especificidades. Ele achava que conhecia, e deve conhecer porque está lá até hoje. Você já está há esse tempo aqui no Rio. Tem diferença entre o público de lá e o público daqui? Você consegue estabelecer algum tipo de... Não vou dizer que tem uma diferença gritante ou algo assim. Tanto que eu tenho muitas clientes de Niterói que continuam vindo para Barra para fazer cabelo. Fazendo movimento inverso. Eu perdi muito o público que fazia coloração semanal. Mensal. Aquela cliente cresceu o cabelo branco e ela retoca e retoca. Não dá para ficar vindo talvez para Barra todo mês. Algumas vêm. Poucas, mas vêm. E muitas hoje ainda mantêm o laço com a gente das mechas, que é uma vez por ano. Às vezes, no máximo, 2 vezes ou a cada 8 meses. Então essa cliente ainda continua fazendo comigo. Tem serviço que era feito antigamente, que agora não é mais feito? Por exemplo, permanente eu nunca mais ouvi ninguém falar. Então, permanente é algo que desde do início da minha profissão, quase aí 20 anos, eu não vejo fazer. Eu vejo na internet, vejo muito Japão fazendo, porque eles têm o cabelo muito liso, muito escorrido, e eles criam eles usam do permanente para criar o volume, né, aquele volume com forma e não o volume mais esticado. Eu que não entendo nada disso, eu só mencionei o permanente aqui, porque a minha mãe usava o permanente, que é o cabelo dela, ela dizia assim, ela botava a língua pra fora e dizia, meu cabelo é assim. É o mesmo princípio do alisamento com tiogulicolato. A forma física. Só que ao invés do liso, faz um enrolado. Faz o enrolado. A gente nós estamos chegando. Eu posso fazer só uma? Pode, deve. Uma pergunta, que aí eu fico com dúvida e acho que pode ser a dúvida das pessoas que estão nos vendo, nos assistindo. Nós falamos do passado, falamos do presente e em termos de tendências, vamos dizer para esse ano, porque a gente está no início do ano,
E você falou em permanente, cortes, que tem alguma coisa que você possa dizer? Olha, Adiantar eu para costumo os- dizer que a tendência, ela existe, Uhum. né? Mas eu escolhi trabalhar com o público que não entra em tendência. Ah, que interessante. O meu público, a gente tem que focar, né? Vamos dizer assim. Acho que o Isso. principal seria isso. Então eu foquei no público que busca algo chique, elegante e saudável. Isso. Então existe o trend, existem as tendências, mas essas tendências elas variam de um ano para o outro. Então muda o quê? A cor. Muda a cor, às vezes muda o cabelo, às vezes muda o formato curto, longo, repicado, liso, enfim, muda. E isso a gente entra no salão. Mas eu vou adequando isso dentro do que é ainda chique, elegante. Perfeito. Eu não é um público que cada dia tá com uma cor diferente. É um público, acho que mais chique, entendeu? É uma coisa que eu procuro fazer onde a pessoa olha e vê uma assinatura ali de um cabelo que tá... Vamos supor assim, não sem falar as marcas, mas vamos supor que você tem uma bolsa que não sai de moda nunca. Ela é um ícone. Clássico. É um clássico. Então acho que é isso. É um público. No Brasil a gente tem as pessoas que desejam o trend, desejam estar em tendência. E se a gente falar sobre isso, tá muito hoje na moda alterar o fundo do cabelo natural. Então se a pessoa tem um cabelo castanho, ela faz uma super clareadora, clareia esse cabelo e depois vem por cima e faz um loiro. Então ela sai de morena e vira uma loura. Tem seus benefícios e tem seus malefícios também, né? O retoque, a manutenção, a cor que abre. Mas tem aquela baita mudança, aquele impacto, que às vezes é o que ela está desejando. Deixar de se ver de um cabelo escuro só com as mechas para passar a ser um cabelo como se fosse uma loura natural. Né? Mas a monocromia também tá vindo com muita força. Monocromia. Uhum. Voltou. Tem muita cliente loira voltando pro natural. Olha aí. Então ela era uma morena que faz mechas durante a vida toda e hoje ela resolveu voltar pro mais clássico, pro mais natural. Então a gente também tem feito esse reverse aí. Eu faria mais umas 3 horas com esse cara aqui. Eu ia cansar pra caramba ele. Outros Não, eu não episódios- ligo, não. Acabou. Outros Não, episódios. problema, né? Aquele relógio ali é um escravizante. Culpa do relógio. Gente. É um sujeito muito desagradável. E ele é vermelhão, né? Fica aqui. Chama atenção. Pois é. Gente, nós falamos hoje aqui com o Bruno Lotufo, que é um craque dos cabelos, um craque da estética, craque dos salões, e nos deu a honra de ver o nosso papo de serviço Passou aqui. rápido, né? Passou rapidinho. Como Uma hora como já. acontecer com as coisas, uns papos Pois bons. é, com o papo bom vai assim. Eu queria que você desse as suas palavras finais aí, para eu dizer quem é que vem no próximo, hein? Pois é. Ó, primeira Teremos coisa que eu gancho, gostaria de né? falar é que eu estou trabalhando no Rio de Janeiro. Meu salão é no Rio e já tem 4 anos. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas ainda acham que é Niterói. Acho que ficou tão marcante isso aquilo. de Niterói que muitos clientes às vezes marcam e aceleram o carro em direção a O Niterói. Bruno não está mais na Tavares. Barra da Tijuca agora. Barra da Tijuca, no shopping metropolitano. Não é shopping. Não é shopping? Não. Ali é centro metropolitano. No centro é ao metropolitano. lado do shopping. Ao lado do shopping. É o cara. Estamos lá, já tem aí, vão fazer 4 anos que eu tô no centro metropolitano. Eu ia dizer quem vem. Agradeço muito vocês aí pelo convite. Foi A honra sensacional. foi nossa. Nossa, totalmente. Eu ia dizer quem vem, mas eu não vou não. Ah, eu vou bom. deixar na surpresa. Deixa na surpresa. Mas tem que na dar um semana gancho. que vem nós fazer vamos o gancho. arrebentar. Tá bom. Gente, muitíssimo obrigado. Não esqueçam de dar o like. Vocês sabem o que é like, né? Todo mundo sabe. Eu falo like, é um anglicismo besta. É aquele polegarzão lá. Manda aquele polegar lá. Compartilhem se puderem. E se inscrevam no canal, que vai ajudar muita gente, tá bom? Se você achou que foi pouco, comenta aí que aí eu de novo a gente faz o 2 aí, quem Bem sabe. observado. É esse. Esse é o entrevistado. Tá vendo só? Obrigado, gente. Um grande Obrigado. beijo pra todo mundo. Obrigadíssimo. Obrigado vocês. Valeu.